boa noite. Estamos aguardando a Adriana entrar. Já en- Oi, Boa noite, Adriana. ei, como é que vocês estão? Tudo certinho. Vamos lá, enfim, Vamos? iniciar aí. Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. A gente agradece aí a participação. Nessa noite aí, dia 25 de junho de 2020, nós estamos iniciando um projeto que é o Regiane Hunt Convida. O nosso objetivo é levar conteúdo diferenciado para vocês, né, que possa auxiliar aí, seja, né, no desenho aí profissional ou das empresas, e esse é o nosso objetivo desse nosso primeiro encontro. Né? E hoje nós não vamos falar nenhum assunto que é novidade, né? Nós vamos falar aí sobre esse momento, né, que estamos vivenciando aí os impactos do Covid-19, e aí convidamos a Adriana Solé, quem vou apresentar melhor daqui a pouco, para que possa nos auxiliar. Bem, para quem não me conhece, eu sou Gisele Briguente, sou gerente de operações na Regiane Hunt. A Regiane Hunt é uma consultoria que atua com recrutamento e seleção de executivos. Nós atuamos na área de assessment também e de direcionamento de carreira, auxiliando profissionais no desenvolvimento de carreira. Nós já estamos aí há quase 30 anos no mercado e aí trabalhando para empresas nacionais e multinacionais. E o nosso foco é trabalhar realmente para levar pessoas certas para um novo momento. E, enfim, né, falando aí sobre a nossa pauta de hoje, né, a gente tem visto e fazendo, né, dando uma visão global desse momento, a gente percebeu que no primeiro momento, quando chegou esse impacto da pandemia, chegou um momento com muito medo, né? A gente teve um momento onde a gente sentiu esses impactos com um medo grande, e aí logo num segundo momento, a gente observou como foi a solidariedade entre as pessoas, empresa, cuidando, né, de seus funcionários, extensiva a familiares também. E aí a gente viu toda essa estrutura, né, que a pandemia nos fez nos readequar, como, né? Mudando nossas rotinas. O home office foi implantado de uma forma tão rápida, inimaginável, né, como nunca se tinha imaginado. E aí, trazendo os seus bônus, mas também o ônus, né, da dificuldade de muitas famílias que tiveram para se adaptar a esse novo formato de atuação. Mas, enfim, além disso, a gente, adicionando a isso, a gente viu grandes impactos e estamos vendo, né? Impactos relacionados a problemas trabalhistas, do que traz aí para as empresas nesse momento. Enfim, aí a partir desse momento a gente viu todo mundo se transformando e aí estamos vendo, né, inúmeras lives com os profissionais se preocupando, né, em levar informação, orientação, né, seja para a sociedade ou para as empresas de maneira geral, fazendo esse cuidado com as pessoas, né? Então a gente vê especialmente na área, né, de saúde, as consultorias de recursos humanos fazendo isso de uma forma bem bacana, além da área de tecnologia, logística, todos os profissionais buscando, de alguma forma, trazer informação aí através desse novo formato de comunicação que a gente tem observado. Enfim, né, pensando nas estruturas das empresas, que é um pouco que a gente quer trabalhar aqui, a gente viu as empresas também fazendo um acolhimento muito efetivo aos seus funcionários, extensivo aos familiares, então com um cuidado não só físico, mas também mental, né? O impacto ele não está
realmente associado apenas, né, à questão física. A gente vê que esse afastamento, né, social, tudo nesse sentido, traz um impacto psicológico muito forte que afeta as empresas também, de maneira geral. E aí a gente vai cair num ponto, né, com algumas perguntas, que é o que mais tem nos rodeado nesse momento, que é: como faremos nesse pós-pandemia, né? Como estarão as empresas nesse momento? Então, o que a gente pensa e vem pensando com todas essas informações que a gente tem tido de mercado é que cuidar das pessoas, né, é o ponto número um. Se a gente pensar especialmente nas lideranças, né, isso sempre foi um cuidado das lideranças, mas mais do que nunca vai ser um ponto de atenção, cuidar das pessoas, mas e pelo outro lado, né, as empresas também precisam de cuidados. Elas precisam né, ser olhadas, como que elas vão se estruturar, por quê? Mais do que nunca, né, o que a gente está falando aí relacionado à ética, né, seguir normas, toda essa estrutura, mais do que nunca vai ser cobrado uma efetividade na transparência das empresas, né? A sociedade cada vez mais vai cobrar isso das empresas. E, enfim, né, como se estruturar, como se posicionar, como alcançar os seus resultados, cuidando dos seus colaboradores, e não só disso, de toda a estrutura de stakeholders, né? Como você cuida dos seus fornecedores, como você cuida de maneira geral, né, dessa estrutura que está nessa cadeia aí de uma organização que atua. Então, temos que alcançar resultado, cuidando de pessoas, né? Além disso, tendo que olhar, né, para qual que é o propósito de cada um, isso está cada vez mais forte. E aí não tem outro, né, outra coisa além de que as empresas terão que fazer o seu papel social, mais do que nunca. E frente a todo esse contexto, é nesse momento que a gente pensa na governança corporativa, que é realmente o nosso ponto, né, a nossa ponto principal de conversa aqui hoje. E por isso aí nós convidamos a Adriana Soler, apresentando melhor. A Adriana é engenheira, consultora, pesquisadora, e ela é uma especialista na área de governança corporativa, conselheira de administração, e nada melhor que ela, né, nossa ilustre convidada, e já de antemão te agradeço, Adriana, por participar e compartilhar conosco aí conteúdo diferenciado. E aí vou passar a bola para que ela possa pensar junto com a gente nesses pontos, né? Como vai ser isso daqui para frente? Quais os cuidados, efetivamente, as empresas e as pessoas, enquanto, né, profissionais, podem, né, se servir da governança corporativa para passar até se posicionar de uma forma diferente nesse novo normal que nós estamos aí, né, por vivenciar, ou se já não estamos iniciando, né, vivenciando, né, esse novo normal. Então, Adriana, passo a bola para você, seja muito bem-vinda. Querida Gisele, ex-aluna, ex-orientanda, né? Aí foi um prazer muito grande aceitar esse convite, estar com vocês aí, uma área que realmente, né, não é a minha praia muito, né? Aí a gente está trabalhando, mas é um privilégio estar muito grande, inaugurando com vocês esse Regiane Convida. Né, agora que eu me dei conta, nós somos a primeira aí. Que chique, né? Me sinto assim, muito orgulhosa. Estou aqui me sentindo muito privilegiada. Obrigada aí pela deferência, pelo carinho, né? E eu espero agregar mais no sentido de criar algumas provocações, né? Porque nós estamos no meio de uma crise. Uma crise essa que se a gente começar a ver como é que vai terminar isso, fica uma coisa. Ninguém sabe exatamente, porque se vier uma segunda onda agora, nós estamos num durante que a gente não sabe nem como isso vai terminar. Mas temos algumas certezas, né? As empresas sempre vão precisar de pessoas, as empresas vão ter que sobreviver, né? Porque a questão de emprego, a questão de geração de riqueza parte pelas empresas, né? Parte das empresas. E o que a gente viu muito nisso, por exemplo, né? Se a gente for ver de uma forma mais macro, né? A importância, por exemplo, de uma Vale do Rio Doce
no transporte dos transportadores da China até aqui, né? Quer dizer, para a empresa bem estruturada, ela entrar numa pandemia, ela poder ser útil numa pandemia, ela tem toda uma estrutura preparada, porque o negócio dela está capilarizado, assim, de uma certa forma, né? Então, agora, a sensibilidade da empresa para ela se prestar a esse papel, utilizar de toda a logística, de toda a internacionalização que ela tem de todos os contatos para fazer isso para nós é uma surpresa, mas mostra também que as empresas estão com essa preocupação e tudo. Só que para uma empresa, para um CEO, tomar essa liberdade e fazer acontecer, que com 3 ou 4 telefonemas ele articula isso, ele precisa de um aval de um conselheiro, de um conselho de administração, porque o conselho ali ele é o representante dos acionistas, né? E o que é? Exige de qualquer empresa, aí tirando o Vale, agora colocando isso de uma forma mais geral, né? As empresas elas recebem esse aporte dos acionistas com um objetivo específico de fazer aquele negócio que é um objeto social dela. E, de repente, as empresas se viram co-participantes dessa pandemia e com possibilidades realmente de ajudar mais do que qualquer outra coisa. Estado falido, às vezes, não tem todos os aportes que uma grande empresa e tudo. Então, nós vimos isso no mundo inteiro e foi maravilhoso, porque isso facilitou, né, e tudo. O grande problema que fica também, que é um outro ponto, né, é se todo esse recurso, essas coisas, porque quando a gente fala no ambiente empresarial, o conselho e a diretoria faz chegar no ponto final, certo? Os recursos no lugar, porque ela tem os funcionários, e os funcionários estão dizendo, está chegando, como é que está. Ela tem ali uma coisa. No caso do governo, você já não tem isso. E é o que a gente está vendo, montas de dinheiro está sendo muito transferido, né, para a pandemia, e a gente não tem certeza que está chegando no lugar certo. E isso faz aí. E nós estamos com as estruturas aí de empresas e de Estado um pouco desarticuladas, as empresas muito mais bem preparadas para estar fazendo o que precisa fazer com retorno, né? Então, quando a gente fala de governança, nós estamos falando dessa estrutura, né? Das empresas que têm o seu negócio e que, bem a partir já desse século XXI, a gente já via a necessidade da sociedade já planetária exigindo um comportamento diferenciado das empresas. E isso aí, elas estão sendo, de uma certa forma, né, pensando pelo lado da empresa, chacoalhadas e com essa responsabilidade corporativa sendo cobrada de forma muito assertiva e muito mais efetiva. Precisa disso. Então, as empresas já começaram o século XXI, né, já com essa demanda, né, mais. Ela começa a se perceber, as empresas começam agora a se perceber dentro de um território, que não adianta ela sozinha ser uma ilha de excelência se o território não estiver tão importante e tão desenvolvido quanto eles, né? Então, nós aumentamos, saímos de ficar olhando para o umbigo ou aqueles stakeholders os mais críticos dela, né? Que era o que a gente via, e agora a gente vê uma amplitude maior e de uma forma muito mais eficiente. Porque agora não são só os funcionários que estão atestando, ali tem uma comunidade que está atestando. E aí, um outro ponto, né, que aí nós estamos trabalhando com pessoas e de uma forma geral, né, e eu estou falando com, acho que, para o público correto, por exemplo, né, o que está acontecendo com o Brumadinho, né, colocando de assuntos bem reais, né? Está vivenciando uma situação econômica e financeira que não é comum ali. Porque tem uma empresa grande aportando. A preocupação que fica em pessoas é, quando isso terminar, quando a Vale tiver que sair, qual que é a responsabilidade dos nossos públicos, dos nossos RHs, para preparar a comunidade para andar sozinha? Porque o fato é, eu ajudo na hora, eu tenho condição para fazer, eu tenho dinheiro para fazer e tudo, mas isso não é o foco principal.
E como é que fica essa saída? E o que nos preocupa muito é como é que vai ser essa relação na saída quando a empresa não tiver mais condição de esticar. Quem aqui já está pensando no pós-pandemia? É, Porque nós estamos no verdade. durante, então está tudo funcionando. A questão é, nossos RHs estratégicos, e aí a chamada, né, que eu acho que eu estou aqui, é para a gente criar Sim. algumas questões, né, para gente, Aham. os nossos RHs estratégicos, né, que tipo de liderança que um hunting como vocês aí vão procurar daqui para frente para ocupar os espaços nessas empresas, ou pequenas empresas, ou gestores, por exemplo, os públicos, quais são os pontos que tem que ficar atentos uma vez que você está mostrando para uma sociedade uma condição que ela não tem condição de bancar sozinha. Isso. Isso, nesse assunto, me parece que é um ponto. A gente não tem a resposta, gente, mas é uma Sim, preocupação que a gente. E é uma situação que nós temos que pensar junto. É sociedade privada, é sociedade pública, sabe? Aí os poderes têm que falar, porque nos diz respeito a todos. Porque se tem uma coisa que a pandemia fez, foi colocar o planeta, a sociedade civil planetária, de joelhos, fazendo as mesmas sim, coisas, percebendo as mesmas coisas, né? Acho que há muito tempo a gente não tinha uma situação onde as pessoas se percebiam como importantes no combate a alguma coisa. Todo sim, mundo percebe, eu tenho que usar máscara, não só para me proteger, mas para proteger o outro. E essa relação com o outro mudou muito. E está sim, mudando muito, né? sim, Então, os sim. nossos funcionários, né, com essa percepção e tudo. Um outro É, ponto também. e nesse nível também, Adriano, que a gente percebe muito, seja aí indo, ou seja na sociedade ou nas empresas, mais do que nunca, a transparência, né, uma das bases da governança, ela está sendo muito exigida e ela está sendo efetivamente cobrada. E aí é isso que você disse, a gente não tem muitas respostas, mas a gente precisa pensar e precisa agir em relação a isso, porque mais do que nunca a transparência ela vai ter que ser utilizada e ela vai ser cobrada, certo? E eu acho que é isso. E cada um tem sua parte ali. A empresa tem que fazer a parte. As pessoas precisam entender que é finito. Ela vai tirar, ela não vai deixar afundar, mas depois a responsabilidade é da própria comunidade em se bancar, em se fortalecer dentro daquilo. E esse depois é o que preocupa, porque até aí entra a questão de educacional, de preparo, né? Aí a gente entra de toda aquela questão toda que é muito pertinente a vocês, de capacitação, de preparar por depois, né? Então, eu acredito que esse momento que nós estamos vivenciando, e pegar os funcionários também, que você falou muito nessa incerteza, né? Uma empresa média e pequena está preocupada com o próxima folha de pagamento, agora do dia 5. O É. primeiro mês já foi. O segundo mês também já foi. Como é que vai ficar o terceiro? O trem está ficando apertado demais. Uhum. E aí, como é que vai ser? A questão da transparência com o seu próprio funcionário, porque manter um mês, dois, está tudo bem, mas as coisas começam a ficar. Isso gera uma insegurança muito grande no nosso público interno, né? Nas pessoas, né? Então, e as pequenas e as médias que não têm tanta estrutura assim como uma grande, numa situação de curtíssimo prazo. Porque o que pensa o dono numa hora? Eu tenho que sobreviver a qualquer hora, de qualquer prova. Porque se o negócio sobreviver, depois eu recontrato, depois eu faço uma série de É, coisas. Porque o que não pode é a empresa morrer, porque se ela morrer, cair, não tem mais o que fazer, né? isso. E a gente tem que pensar muito quando aqueles dados, não é só o lado de um lado, mas o lado também de preservar a máquina, né? A máquina funcionando para poder fazer as coisas. Então, é um momento muito Exatamente. delicado. Mas Sim. E é muito do que a gente está falando, né? Que a gente, claro que é imprescindível, mais do que nunca, né? As pessoas estarão, né, em primeiro lugar, né? Como sempre deveria ser, mas a gente sabe que nem sempre foi, mas agora mais do que nunca. Mas o cuidado com as empresas, né? Como é que é essa estrutura? Como é que do lado de lá, né? Seja um empresário, seja um diretor executivo, como é que ele está cuidando, né? Para passar aí por esse momento? Para trazer e fazer esse pós-pandemia. E aí? Como é que vai ser? E eu acho que é isso, né? Esse é um ponto esse é um importante para a ponto gente importante. pensar. O que a gente percebe sob o ponto de vista dos conselhos, e aí, né, que tem ali, é de estar
mais junto, né? Porque o conselho ele direciona estrategicamente uma empresa, tá? E o que a gente está percebendo, até como conselheira, e o que a gente de estar mais junto com a diretoria executiva, para a diretoria executiva ter esse senso de urgência para fazer acontecer ali, e a preocupação sempre é muito a questão de manutenção da equipe e manutenção do seu pessoal. A gente percebe isso até por uma questão, não é só de solidariedade, mas de manutenção mesmo do corpo técnico da empresa e tudo. Por outro lado, nós estamos vendo, né, um funcionário que está mudando pra caramba. A percepção do funcionário nosso está muito, porque antigamente, quando você estava, antigamente, que eu estou falando 3 meses atrás, 4 meses atrás, Verdade. porque já que está ali. O nosso funcionário estava no meio de um esquema, né? E ele era mais um ali, fazendo as tarefas dele. Hoje ele está sozinho, com uma autonomia, e ele está percebendo, a percepção dele sobre aquilo que ele faz mudou para caramba. Ele começa a Verdade. se perceber como importante no processo, que ele não tinha quando estava no meio da turma, né? E ele começa a exigir um tratamento e um respeito, por outro lado, muito diferente do que ele estava aqui. Coisas que ele funcionava e que ele aceitava no esquema anterior, a partir de um home office, vai mudar. Exatamente. E aí que a gente pensa, né, Adriana, pensando até subindo aqui uma das perguntas, como, né, como harmonizar esse interesse da empresa com o interesse desses profissionais que estão mudando, que está mudando tanto, né? Ou seja, isso é o propósito cada vez mais do profissional tem ficado mais em voga. E como será que a gente vai conseguir? Será que a governança consegue de alguma forma ajudar ou pelo menos pensar em algum ponto em relação a isso? A governança é o sistema que veio que é montado para você garantir a harmonização dos interesses dos stakeholders, né? E garantir a perpetuidade da empresa. E cada empresa tem o seu jeitão, está no seu ciclo de vida e vai entender isso. E eu acho aí muita preocupação, acho que o ponto fundamental é a preocupação dos donos acionistas estarem mais juntos e pautarem ali que é importante estar com o funcionário, porque ele está mudando. Já mudou. O home office já mudou muita coisa, né? Então, e tem, por exemplo, empresas que, para que ela vai ter que ter um prédio como tal, se as pessoas estão trabalhando muito bem em home office, né? Então, está mudando. E eu acho que agora vai exigir, como ninguém tem resposta pronta, uma questão de bom senso de ambas as partes e mais vontade, gente que tem vontade de cheirar gente, de ter que respeitar gente, de entender o funcionário que está do outro lado, que pode ter alguém que está com um coronavírus na família e tal, mas sem mimimi. É o real. É entender a coisa como é e tal, e ver o que dá para fazer, porque é uma situação que nós não temos para trás, nós não sabemos boas práticas disso. Não tem histórico. Nós não temos história, porque é de um inusitado. Vai partir para frente quem conseguir fazer isso com a turma. E a empresa o que tem? Tem os funcionários mais próximos dela, dela, né? Ela tem que trabalhar com eles. Mais do que qualquer stakeholder, os funcionários ali é a grande força. Se bem liderados, eles pulam na frente do chefe, que é bom chefe, e vão fazer acontecer, né? E que características desse chefe, né? Que ele tem que liderar a turma dele online, do outro lado da tela. Quais são as características? É super importante. E não, é a mais importante, porque o cara está ali e não está vigiando os caras. E não está olhando. Ele tem que dar corda para os peixinhos nadarem, e os peixinhos nadarem, morrendo de vontade de nadar, e darem a corda. E que tipo de jogo? Porque eu acho que o grande desafio é que a pandemia trouxe, para o momento agora, a realidade. Trouxe a realidade nua e crua das empresas de qualquer um. Quem é que nós privilegiamos dentro da empresa? Que tipo de gestores que nós colocamos? Que tipo de relacionamento nós privilegiamos durante esse tempo todo?
Porque se foi tudo pensado só no resultado, agora não vai funcionar. Porque a hora do troco está aqui. Então, você tem uma série de emoções humanas, de deficiências humanas de ambos os lados em alta, que nós vamos ter que ter uma equipe de RH, né, monitorando isso, sem nenhum tipo de extremismo, mas tentando entender ali que nós precisamos de alguém que vai conseguir fazer essas coisas respirarem de uma forma mais tranquila. E cada empresa, e o desafio, cada empresa vai ter que descobrir a sua forma. Com É que bem tem. isso. O que eu tenho. Porque, na verdade, a gente pensa, né? Será que o primeiro momento foi um cuidado muito grande em pensar, nossa, vamos ter que colocar, não tem escolha, vamos ter que colocar todos em home office. E aí, ok, as empresas ficaram com muito medo, né? Como vai acontecer isso? Não teve outro jeito, teve que ir. Às vezes, sem estrutura, Já inicialmente, foi. já foi. E agora a grande questão é isso, né? A gente escuta, até conversando com clientes, parceiros, o home office deu certo, mas deu certo como? Como você está conseguindo avaliar isso? Como é que essa estrutura realmente está sendo trabalhada? E isso eu acho muito importante a gente pensar e levar, especialmente aí os nossos RHs, dentro de toda a estrutura de governança UP de pessoas e toda essa estrutura. E aí, mas que cuidado real é esse, né? Está dando certo mesmo? Como que vai fazer o pós? Dá para continuar assim ou não? Como é que essa estruturação está sendo feita? Eu acho que esse é um ponto muito importante para a gente pensar. Princípios que nós, de uma certa forma, até agora, nós realmente privilegiamos, que é legítimo para o funcionário. Porque se eu tiver um código de conduta, onde eu tiver os meus valores muito bem traduzidos internamente, o funcionário sabe que ele está numa empresa cujos valores são aquilo ali. Ele sabe lidar, ele conhece ali. Agora, se a gente tiver uma empresa, né, que fez um código de conduta meia boca, Ctrl+C, Ctrl+V e tudo, a referência que o funcionário vai ter não vai ter nada a ver com ele, não vai ter identidade, não vai ter ponto, ele vai ficar Sim. completamente diferente, ele vai ficar completamente inseguro do outro lado, porque não vai ter essa supervisão. Então, eu acho que está na hora de todo mundo colocar o pezinho no chão e falar assim, qual a qualidade dos instrumentos que nós temos para poder começar a fazer bem essa interlocução. Se eu fiz errado, não vamos chorar mais pelo passado. Chegou, fiz errado, fez. Não adianta chorar sobre o legado. O que eu posso fazer daqui para frente? O que eu já posso ir consertando ou o que eu já posso ir mapeando durante uma pandemia que você não sabe se vai durar 2 meses, 3 meses, 4 meses. Vamos começar a organizar o momento agora para buscar resposta no durante, onde a dor está palpitando, as pessoas estão perdendo pessoas, estão perdendo parentes, as pessoas estão sofrendo, as pessoas estão sentindo, então, cada dia que passa, cada mês que passa, elas estão sentindo cada vez que passa mais inseguras, porque elas sabem, e o dono não sabe o que vai fazer também. Ele está chegando no limite, as pessoas estão chegando no limite. Como é que nós vamos articular e equilibrar? Então, está na hora de todo mundo tirar o salto. A estrutura de governança que a gente fala que é top de empresa, a gente já viu os investidores, a gente está vendo todo mundo já baixando coisa e querendo entender o que eu tenho ali, mas cabe uma resposta interna, principalmente de quem é pago pela empresa para fazer o que tem que fazer, essa humildade para entender. O momento é de achar, porque o que o outro está fazendo e dá certo não vai funcionar para todas as empresas. Não é Ctrl+C, Ctrl+V. Nós estamos falando de valores, não estamos falando daquilo que pega, aquilo que vai segurar e que vai garantir onde é o que vai dar segurança para as pessoas. Eu posso ir amanhã É e eu não vou verdade. ter um chefe que vai ficar me atormentando e pedindo coisa que não tinha a ver. Porque o que está acontecendo muitas vezes nas minhas pesquisas ali, o meu chefe está pedindo mais coisas, não, porque ele está achando que eu estou à toa dentro de casa. Agora, se o cara for eficiente e faz em 3 horas aquilo ali, acabou, entregou, já teve a demanda. Né? Por outro lado, né? Você tem equipes que não estão entregando, tá bom, não está entregando por quê?
Que tipo de pessoa nós colocamos? Por que não está entregando se a coisa, se a entrega não mudou tanto assim, é a forma de entregar? Então, é um momento da gente aproveitar que ele é riquíssimo em opções, em situações, para a gente mergulhar e buscar, cada empresa buscar a sua saída daquilo que é possível, com a transparência. Você falou sim da transparência, mas com a transparência necessária, gente, não dá mais. Vão ter que fazer aqui um acordo de trabalhista e vamos tentar fazer. E tem que ser uma transparência, porque eu não posso fazer um acordo aqui com o funcionário para daqui a 3 meses ele entrar comigo na justiça. Estão fazendo um acordo de cavalheiros aqui. É a questão de código de conduta, é a questão da ética profissional aqui, e todo mundo entender que está no mesmo barco. O que a gente está percebendo também é uma série de pessoas se aproveitando de uma desgraça, porque não basta a desgraça, né? A desgraça tem que sofrer, né? Então, é uma sociedade que está doente. Tá. Quer dizer, as nossas empresas, nós estamos partindo de um princípio, né, de responsabilidade, mas numa sociedade que não basta a coisa estar ruim, nós temos que piorar, né? Então, a questão dos inimigos, né, aquelas questões de tudo que a gente está vivenciando, é um negócio que mexe demais com a gente, porque a gente não tem ali um ponto real que você possa partir do princípio. Não tem. Né? Hoje a gente vê coisas que amanhã a gente vê que é completamente coisa plenária. Quer dizer, então, eu acho que os meus funcionários têm que sobreviver à empresa, não ter só os empregos, não tem muito mais o que fazer. Desgarrada, se a minha empresa estava sem alma, era mais uma na multidão, porque o negócio estava indo, o negócio estava articulando, é o momento de você segurar e falar assim, vem cá, o que é importante para mim, o que é importante, é um dever de casa, é um dever de casa chato, é um dever de casa dolorido, é um dever de casa que é um exercício que as pessoas não estão acostumadas a fazer, de perguntar o que eu quero, porque o cara vai ter que o que você quer? E o funcionário vai ter que saber o que ele quer. E não pode ser mimizê, tem que ser o que eu quero mesmo. E essa pergunta, normalmente, quando você faz com qualquer pessoa, as pessoas não sabem responder o que você quer da vida. Para onde você quer ir? Então, é um momento que explode tudo. E é um momento que não adianta a gente querer também abarcar tudo, porque é impossível. Buscar referência fora, ninguém tem. É tudo muito diferente. O que tem é o que eu tenho na minha mão para fazer. Eu tenho meus funcionários, eu tenho as minhas estruturas. O que está funcionando, o que não está funcionando já vão mudar. Sabe? É um senso de. E se os funcionários e a turma perceber que está tendo uma mudança diferente do que tinha antes, numa direção mais interessante, já é um bom começo. As pessoas começam a se sentir coparticipante de um momento muito difícil. Dono não esquece quem ajudou a ele no momento difícil. Isso é verdade. Por outro lado, o funcionário não vai esquecer nunca um líder que chegou junto na hora que ele estava com um parente ou ele mesmo estava com a coisa. Quer dizer, é um renascer de uma qualidade de relacionamento interno entre empresa e funcionário único. Único. Sim. É uma tremenda oportunidade. E eu acho que mais que isso, né, Adriana? Eu acho que, além disso, mais do que nunca, a empresa vai ter que estar em sintonia com os propósitos aí dos seus funcionários, pensando efetivamente o que está casando e aquilo. Os seus valores, eles estão batendo com realmente os propósitos que os seus funcionários, que agora, além disso, e a estrutura que vem, né? Os seus fornecedores, a gente vai ter que começar a pensar nisso também, né? Como é que é a sua relação com o seu fornecedor, então, ou só o cliente que tem, né, a razão, toda essa estrutura? Vou criar um contra. Então, vamos lá.
Bacana. Ah, Com que as pessoas ver. Porque se verdade. eu vou tentar pegar o propósito de cada funcionário, a empresa não vai chegar, porque cada uma pessoa está e nem todos têm o mesmo padrão de querer, de saber o que querem. Ela consegue nivelar o sonho das pessoas através da missão e da visão dela. Porque se o funcionário perceber que a empresa está indo naquela direção e é uma direção fantástica, que mexe com as pessoas, assim, eu quero fazer parte desse jogo. O que eu tenho para fazer parte desse jogo? A empresa vira o jogo. Agora, quando você pega umas empresas, né? Que a visão é aquela coisa assim, que o funcionário olha assim, pô, essa empresa quer só isso, com a força que ela tem, a ambição do funcionário não casa com a ambição da empresa. Neste caso, a empresa tem que ter uma tremenda de uma visão, de uma missão, porque são os propósitos. E se ela tiver alencada aos propósitos, os princípios, aí os princípios que todo mundo vale a pena estar junto com a empresa, porque ela está indo, ela é baseada, ela é calcada nesses princípios, não tem para mais Bacana. ninguém, acabou. É isso. É É a questão isso. da sedução. Então, É é isso. uma hora de rever que missão eu tenho, que visão eu tenho, se eu mexo ou não mexo com funcionário, e se mexer, vamos pegar. Isso vale? Vale. Então, vamos ver. Como é que você tem? Aí você vem programa de capacitação, aí você vem código de conduta ajeitado, o que pode, o que não pode fazer. As coisas ficam mais claras, porque o dono definiu o que ele quer. E isso tem que ter força, é a força do propósito, é a força de uma religião. O que é a força? É a sedução pelos valores que ela tem. Isso. Não tem jeito de ser diferente. É o básico, o basicão, mas de uma forma transparente e no meio do durante que está todo mundo sofrendo, É verdade. tá todo mundo judiando. Verdade. Isso, entendeu? Então, essa questão é um negócio que vai fazer muita diferença, porque as empresas elas vão atrair pessoas da qualidade do propósito e dos valores que ela tiver. Porque quem não tiver esses princípios é pedir para sair, é choque anafilático. Não adianta vir que não adianta vir porque não dá conta, não segura. Sim, sim. Adriana, só um ponto. Eu acho que o seu som, o, o seu som está sumindo um pouco. Você está conseguindo me ouvir bem? Eu estou te ouvindo maravilhosamente bem. Melhorou? É porque eu estou dentro do Tá, hotel aqui, né? tá, deixa eu só. Vamos ver. É porque só deu uma instabilidade no seu som, mas acho que agora voltou. Ok, ótimo. Tá voltando, tá falhando um pouquinho o seu som. Deixa eu ver, vamos ver. Acho que vai estabilizar e vai voltar. Olha. Oi? Vamos lá? Vamos nós. Vamos continuar. Então, eu acho que passa muito por a questão do propósito. E aí, respondendo a sua pergunta, né? As práticas, né? Porque você tem ali a questão dos princípios, você tem a questão dos propósitos, a questão de uma redefinição.
Eu acho que um P que vai falando, que eu tenho de uma certa forma percebido, é a distribuição de papéis dentro da empresa. Quem faz o quê? Porque mudou tudo com o home office. Verdade. As suas funções, as suas atividades, sem áudio. Está dizendo que eu estou sem áudio. Não, não, agora já voltou. É porque demorou um pouquinho a mensagem, mas já voltou. A gente já está conseguindo te ouvir. Ah, então tá. E eu não tenho o que fazer aqui, viu, gente? Eu estou aqui segurando. Se eu tiver que fazer isso, a gente faz. Mas eu Pode acho que a ficar feliz. questão dos papéis, eles precisam ser totalmente diferentes. Se tem uma coisa que caiu por terra, foram os papéis. Porque o home office, que era uma tendência, passou a ser uma realidade agora. E aí os caras estão. Verdade. Quem faz o quê? Quem está fora, quem está ali. Então a gente tem que redefinir os papéis. Isso é dever de casa para ontem. Porque a gente já tem uma ideia, já temos 2 meses com a turma em home office, né? O que já dá, que já não funciona mais. Essa turma interna de RH, a turma que mexe com descrição de cargo, de função, já pode estar fazendo. O que eu preciso, o que eu não tenho, eu tenho que correr. Já é dever de casa, porque quando o negócio mais ou menos voltar, não vai voltar como era antes. Mas pelo menos a empresa tem que dar um direcionamento sobre quem vai fazer o quê. Como é que vai ser essa questão de home office? Como é que nós vamos trabalhar? Aí tem ergonomia, tem uma série de coisas que o funcionário não tem obrigação de ter uma estrutura e uma segurança de dados ali na casa dele. A empresa vai bancar? São perguntas que ninguém tem como respondê-las ainda. Mas se a gente não fizer, eu tenho que mostrar para um conselho o seguinte: se a gente for colocar 20% dos nossos funcionários em home office, que eu posso fazer, porque a gente já viu que dá certo, vai custar tanto. Tá tudo bem? Porque nós vamos ter que montar para ele. Nós vamos ter que ter uma estrutura de segurança ali, de dados, de segurança de informação. Então, é um momento. Exatamente. É É. muito E isso. nesse, é, e nesse, Vai? e nesse contexto, Juliana, você está conseguindo, acho que falhou um pouquinho, Não, agora estou está te voltando. escutando bem. Nada está falhando para mim aqui, viu, gente? Eu acho que eu sei o que está falhando um pouquinho. E aí a gente até uma pergunta, né, Jane, fazendo que, e neste contexto, né, eu acho que é muito importante a gente pensar nisso. Qual será o papel das lideranças, né? Pensando na estrutura da governança que a gente tem, que papel vai ser esse, né? Frente a essas perguntas, a esse questionamento, né? E aí, que lideranças são essas? O que eles vão ter que utilizar? Como é que você vê isso para que efetivamente eles possam trabalhar? Aí vem a máxima da líder, né? O líder, ele não faz, mas ele inspira as pessoas. O líder que é líder, ele cria significado para as pessoas fazerem. E o que gente? E a gente sabe, né? Onde é que mata a estratégia de qualquer empresa? Na liderança média. Porque ela não entende o que o lá de cima está querendo e não consegue entender, né? Ele consegue escutar o que tem de baixo, mas não consegue passar para cima. Não entende o que está vindo de cima, não consegue para lá. Tem que abrir. O problema, e aí eu acho que o foco, é começar a pegar aonde mata as estratégias. É nivelar essa turma. Essa turma, para que elas vão ter que fazer a coisa. Elas vão ter que dar os resultados e a gerência média ela vai ter que ser, como é que a gente fala ali, né? Ela vai ter que ser ali o meio principal para fazer. Porque você tem o CEO respondendo a um acionista. Você tem que ter uma turma muito fera aqui, né? Que atende. Porque a questão aí, de novo, aquilo, quem nós colocamos ali? O que nós privilegiamos na nossa empresa? O quem indica ou o mérito? Porque agora o mérito vai fazer a falta. Verdade. Agora o mérito vai fazer falta. Porque tudo bem o cara ser indicado, não tem problema nenhum, mas ele tem que, pelo menos, ocupar o espaço na competência dele, naquilo ali. Porque agora a empresa está precisando de coisas inovadoras, de coisa, e é preciso de gente que tenha capacidade para pensar o diferente. E, normalmente, as pessoas, se não tiverem essa competência, ela não vai dar conta. Porque o que está Isso. expondo é aquele líder que serve e que não serve. Porque se não serviu no momento desse, se não fez a diferença, não,
que você vai fazer com o cara que na hora que você precisa dele, ele não mostra, aí ele não mostra performance diferenciada? Ou que seja por inovação, ou que seja de pensar diferente, ou pelo menos tentar alguma coisa diferente. E eu acho que isso é um Exatamente. problema muito. Eu acho que é um problema da realidade. Encara a realidade que você tem, mesmo, vê o que dá para fazer, direciona o que dá para fazer, porque o dever de casa é com os mais próximos. Não tem jeito de você pensar nem muito em stakeholder agora, porque existe a sobrevivência da empresa. Em curtíssimo prazo É. é isso. E é uma tremenda oportunidade institucional de você colocar a casa em ordem. É a hora de você, que hoje que nós estamos fazendo em casa, arrumando guarda-roupa, aquilo tudo que a gente estava deixando para depois, é a hora agora. Porque agora você tem que dar. É bem. E, Adriana, pensando bem, né, Uhum. acho que falhou um pouco. Adriana, pensando nisso, acho que mais do que nunca, né, as melhores práticas, né, como vem aí também da estrutura da governança, elas terão que ser efetivadas pelas empresas. E quais serão essas melhores práticas? E aí eu acho que o papel dessas lideranças efetivas para conseguir fazer um negócio chegar até um objetivo, que na verdade ninguém tem a resposta agora qual é o objetivo, se o objetivo era o que existia, porque será que a sua missão vai mudar a partir de agora ou não? Porque os negócios estão mudando, porque os clientes estão mudando, os consumidores vão mudar e já estão mudando, né? O que eles querem, essa intenção. Acho que mais do que nunca esse apoio aí, que são, né, os líderes, mais do que nunca eles vão ter que estar preparados e ter essa atuação efetiva para conseguir ajudar, seja um CEO que tem um desejo, um desenho aí estratégico para a empresa e para fazer com que, né, a parte operacional consiga seguir e atingir esse resultado, né? Eu acho que passa muito por aí, porque de cima, como conselheira, a gente já percebe, né, uma atuação diferenciada dos investidores institucionais. Hoje você tem investidores que têm muito dinheiro, que vão apostar em empresas que tenham grandes projetos sociais, que tenham esse tipo de recurso. Já tem, nós não estamos querendo, não tem mais. Não tem, criando, está tendo uma força muito grande, o tal dos investidores institucionais, que eles têm uma pauta, ou seja, ambiental, ou social, e eles só vão aproveitar. E eles já têm isso como pauta. Eles vão precisar ter, né, um esquema, eles como acionistas, eles vão montar um conselho que vão estar de acordo. E esse conselho vai chegar para o CEO e pautar esse cara, que esse cara é de mercado, ó, você vai fazer o que você tiver que fazer. E a gente está vendo coisas que chegam a emocionar, por exemplo, empresas, né, mudando a produção para atender a pandemia. Está tudo ótimo. O que mostra que está ali. Mas todo mundo sabe que o negócio dela não é aquilo, ela vai ter que voltar os outros. E como é que vai ser essa volta, né? Então, é uma revolução muito grande, mas onde o que eu acho que muda mesmo, que inclusive é a chamada para a gente já começar a fechar o retorno, né? Aí o recado, né? É uma Uhum. consciência coletiva planetária. As pessoas começam a perceber do seu valor. As pessoas estavam quase se sentindo descartáveis no meio dessa correria que estava ali. A inteligência artificial tomando Verdade. conta, as coisas sendo automatizadas, estava tudo nessa onda. Então, as pessoas são. E o próprio, né, Yuri Hariri, né, naqueles 21 questões do século XXI, dizendo que século XXI ia ser o século da irrelevância das pessoas. E a gente estava nessa onda mesmo. E a pandemia mostrou: epa, não é bem assim, não. Não, As pessoas estão percebendo o valor delas individual, dela como funcionário, como cidadãos que são, né? Então, eu acho que isso é planetário, isso tem uma força que vai ser completamente diferenciada.
Agora, quando a gente fala, né, estou vendo, é preciso se reinventar. Sim, é preciso se é bonito no discurso, mas como é que nós vamos reinventar? A partir de quê? Né? A É. partir dos seus mesmos, né? E aí é transparência, é vontade de conversar e resgatar relacionamentos, por exemplo, que já estavam estressados, porque era de uma outra monta. Sim, sim. E aí eu acho que mais do que nunca, né, Adriana, a gente falando, abrimos, né, aí com a transparência, a gente já está até caminhando aí já para o nosso final, mas essa transparência, né, que a governança tem tão forte que a gente falou, ela vai mudar, né? De qual forma? Ela realmente vai mudar ou ela vai ter que ser realmente utilizada, né? Porque eu não sei exatamente o que é. Porque se antes ela era utilizada mais, não sei, de uma forma mais ou menos, agora ela vai ter que ser utilizada efetivamente. Como é que você avalia isso, né? Qual que seria essa descrição dessa transparência? Como é que a gente vai ter que utilizá-la mesmo nesse pós-pandemia? Como é que você vê isso? Olha, transparência é um valor basilar de governança, né? É um valor. Eu acho que cada empresa ela vai ter que traduzir para o seu público interno o que ela chama de transparência. E se é um princípio, ela tem que ser traduzido em conduta. O que pode ali dentro e o que não pode ali dentro. E isso a gente tem que ver, né, a qualidade dos nossos códigos de conduta, porque isso tem que estar muito claro. Se é transparente e as pessoas, eu quero um determinado tipo de comportamento, né, eu tenho que ver. Agora, a estrutura de governança, ela é montada para isso. Ela é montada para que as coisas funcionem. E ela precisa de uma hierarquia. Por que a gente fala que governança é top, é o ambiente top? É porque depende dos donos. O dono quer, ele vai fazer, ele vai aportar. Ele vai criar ali a turma dos conselheiros que vão, né, estão orientando uma diretoria executiva. E é o conselho que vai dizer o seguinte: o que vale, quem vai entrar, o que nós vamos fazer. Essa turma tem que estar muito junta. Essa turma tem que estar. Uma das coisas mais importantes em governança, além da transparência, é a coesão. É a coesão do público interno com que o jogo que o acionista está dando. É a coesão do diretor naquilo que um conselho está pedindo. É a coesão do diretor com seus liderados. O mais do que nunca, o líder, o CEO, tem que ser o campeão da causa para a equipe dele. As pessoas vão porque ele está indo e ele é uma pessoa crível e vale a pena apostar a chave nele, porque ele lidera. Eu vou precisar de líderes que inspiram e que as pessoas tenham vontade de pular na frente dele. E se ele apontar para o lugar correto e tudo. E quantos líderes nós temos dele? Como é que nós preparamos? Não é um líder só de resultado, é aquele que vai conseguir envolver a turma, que vai valer a pena lutar, ficar a noite sem dormir para dar um resultado, sabe? Porque as pessoas, as turmas que tem muita equipe motivada nesse home office. A turma está trabalhando, e é muito interessante, numa carga horária brasileira com a produtividade americana. Porque nós estamos produzindo mais, nós estamos trabalhando muito mais e rendendo muito mais em casa. Sim. Com criança no colo, né? Com tudo. Com tudo. E eu Verdade. estou feliz, eu estou tranquila, eu posso parar, eu posso ir para ali, tomo um café. E eu não tenho hora para parar. E as pessoas não se perceberam que elas estão, a produtividade das grandes equipes, ela está sendo muito maior do que elas eram para coisas. Porque tinha 5 horas, tinha que pegar a menina na escola, tinha que fazer. Agora não, Exatamente. está todo mundo em casa. Eu não tenho que ter pressa. Então eu Exatamente. paro aqui, eu faço ali, eu tenho entregas a fazer. Né? Então eu acho Exatamente. que tem coisas maravilhosas acontecendo. Eu só consigo ver coisa boa nessa pandemia, sinceramente. Que bom, é sempre bom ver o lado bom, né? Adriana, enfim, a gente está, infelizmente, chegando aqui ao nosso final, já, né? Quase fechando, mas até para a gente otimizar, até para que não feche aqui a nossa conexão. O que eu gostaria, né, que você deixasse para a gente, né? Mesmo você brinca que não é muito a minha área, mas você tem um belo conhecimento, e até mesmo como conselheira, nesse sentido, de dizer um pouco assim para os nossos RHs, né, de maneira geral. O que você deixaria para que eles pudessem ver melhor, avaliar melhor a governança a favor deles? É como você bem diz, se você ainda acha que governança corporativa é um assunto difícil, então vamos conversar mais, né?
Enfim, muitas outras perguntas, né? A Adriana também vai ficar disponível pelo canal dela de Governança Já, que é super bacana, tem um conteúdo muito interessante. Nós também nas nossas redes sociais da Regiane Hunting, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem especialmente, né, para um RH mais estratégico frente a todo esse momento, como é que eles vão poder ajudar, seja seus executivos, seja todo o corpo, né, de funcionários, nesse pós-pandemia? Primeira coisa, né? Eu acho que eles têm que perceber que há muito tempo o RH deixou de ser departamento pessoal. E tem que ter condição de falar com o conselho, porque se você não falar com o conselho, se você não tiver ligado à alta administração, gente, vai ficar tudo no operacional. Vocês vão ser consumidos pelo dia a dia da empresa e tudo. Então, se a gente puder otimizar a inteligência artificial para contratar para fazer isso, tudo bem. E a gente tem que ter uma estratégia de RH, ele só vai ser estratégico se chegar no conselho. Se nós tivermos um comitê de RH empresa, interno mesmo, ali junto com o conselho, para fazer. A turma pensa diferente, a turma fala diferente, né? A turma tem. Então, entender essa linguagem de conselho. E outra coisa, não ter medo de ser feliz e de peitar em razão do funcionário. Porque, como ela faz parte de uma estrutura de poder operacional, se o Sim. chefe. Se o chefe operacional gritar em cima de um RH, ele coloca o rabinho entre as pernas e vai, assim, senhor. Ele não sabe que a alma da empresa está com eles. Eles têm que perceber que a alma da empresa está na mão deles. Ou esse faz essa alma vibrar, mas vibrar com coragem e com a transparência. Gente, eu fiz o que eu pude, não deu? Né? Ou faz essa vibe, ou não vai funcionar, ou não vai ser. Então, vai depender muito do perfil do pessoal de RH. Que tipo de RH você é? O que você quer da vida sendo gestora de pessoas? É gestora de pessoas porque o que passa muitas vezes, e desculpa aqui a transparência, né? É que a pessoa que menos gosta de gente dentro de uma empresa é a turma de RH, porque nada pode fazer. Sabe? E essa percepção tá. Que negócio de RH e o departamento de uma certa forma, não expor o gerente para falar ou não. Porque tudo o que não pode na empresa é RH que não pode. Isso veio do RH, a gente não pode fazer. Libera o gerente daquela função que ele tem de liderar, inclusive falar não para a equipe dele. Uhum. Então, eu acho que aí, de novo, a descrição dos papéis, quem faz o quê? Se eu quero um RH de estratégia, esse RH não pode ser tão operacional como ele tem sido. E tem que ter Sim. postura das pessoas ali para peitar as pessoas de poder mesmo. Gente, eu estou com a alma da empresa e o pessoal está gritando em função disso. Mas não é só levantar o Sim. problema, é vir com a solução também, porque você vai chegar para um CEO, eu estou com isso, a equipe está triste, tudo. Ele quer o seguinte, a equipe está triste, eu estou até vendo que está triste mesmo. O que a gente vai fazer? E o que é que a gente quer fazer, geralmente o RH também não leva. Ele é capaz de fazer um Verdade. grande diagnóstico do clima, mas levar a solução que ele que tem a condição para levar, não leva. E aí, Ok. extrapalhou. Acho que é isso. Bem, enfim, né? A gente está chegando nos nossos segundos finais. Agradeço, Adriana.